Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Voz que Eleva. Aqui onde nós damos voz àquelas pessoas inspiradoras, não só pessoas, como histórias de vida inspiradoras, que hoje, olha, eu tô assim com o coração cheio de orgulho, como uma boa acreana que eu sou, cheinha de orgulho porque eu tô recebendo hoje aqui o Diego. O Diego Heitor, ele é um jovem de apenas 18 anos, mas que com 17 anos ele foi aprovado em duas, com bolsa integral, em duas das maiores universidades, faculdades, não, universidades do mundo. A Universidade de Harvard e de Princeton. Então ele tem assim, eu quero saber, nós vamos saber tudo do Diego, como que ele, o que despertou o Diego a buscar ser um bolsista americano, né? A buscar evolução, crescimento, não só nas outras línguas, quanto também no futuro profissional. Um jovem tão promissor aqui para o nosso estado. Seja muito bem-vindo, viu, Diego? Obrigado. Ah, Diego, puxa. eu quero começar assim, eu tenho tanta coisa para te perguntar, mas eu quero que você se apresente, fale onde que você estuda, como foi assim, se apresenta para as pessoas de casa te conhecerem. Beleza. Meu nome é Diego, eu tenho 18 anos. Eu nasci aqui em Rio Branco, Acre, eu moro no bairro Mocinha Magalhães. Tenho interesse em psicologia e eu fui aceito na Universidade de Harvard, de Princeton, com bolsa completa para realizar minha graduação. E no final das contas eu fui escolhendo a Universidade de Harvard e é isso, estou bem animado para nossa conversa. Ai, que bacana. Diego, eu quero que começar lá que a gente conversando aqui na prévia, antes de nós entrarmos no ar, eu quero saber o que que motivou você. Aquela motivação, você me falou que foi na pandemia que você teve um despertar. Você foi um autodidata para saber uma nova língua, né, para aprender o inglês, por Isso. exemplo. Por que que você teve esse despertar? O que que chamou a sua atenção para isso? Eu conheci a oportunidade de poder estudar fora quando eu tinha 12 anos, na época da pandemia. Eu lembro que o que mais me atraía sobre os currículos que tinham as escolas e as universidades nos Estados Unidos e em outros países era a flexibilidade, principalmente nos Estados Unidos, de você poder, na faculdade, estudar diferentes matérias até descobrir o que você gosta, e combinar diferentes matérias de formas interessantes, e também a diversidade que as universidades têm de lá. Eh, a princípio, eu tinha interesse em fazer um ensino médio fora, então meu objetivo era ser aceito em uma boarding school, que é basicamente um internato nos Estados Unidos. E aí, com 12 anos, eu comecei a aprender inglês, porque esse era o meu objetivo. Comecei a me preparar, comecei a tirar notas boas. Apliquei para boarding school nos Estados Unidos, apliquei para 22. O aplicar, desculpa, vou estar te interrompendo Tá aqui bom. para mim poder entender melhor esse processo. 12 anos você já começou a estudar o inglês? Isso. Como foi o teu processo de aprender a primeira língua? Primeiro vamos falar da língua. Tá, Como tá foi bom. que você buscou? Porque você é um estudante, um jovem estudante de classe baixa, né? Uhum. Você não tem a condição de ir para uma escola particular, né, uma escola de inglês. Conta pra gente como foi, primeiro para você aprender a falar o inglês. Na época, meus pais não podiam pagar por um curso de inglês pra mim, então eu decidi que eu aprender inglês por conta própria na internet. Eh, eu comecei utilizando alguns aplicativos, eu comecei utilizando Rosetta Stone, eu lembro, Duolingo eu usava muito. Depois eu também utilizei alguns recursos gratuitos que o Mac disponibiliza de inglês básico, alguns cursos da Fundação Bradesco. Eu juntava muitas coisas diferentes. Eu escutava música, assistia muita série em inglês. Eh, mas é isso, basicamente, tudo assim que eu conseguia coletar, que era recurso gratuito, que eu vi que de certa forma me ajudava a evoluir no inglês, eu ia adicionando. E aí, depois que eu comecei a aplicar para universidades dos Estados aplicar para escolas nos Estados Unidos, que foram as boarding schools, eu comecei a fazer textos em inglês, comecei a fazer entrevistas em inglês, comecei a fazer muita coisa em inglês, porque todo o processo era em inglês. Então, eu destravei mais meu inglês nessa parte da Da minha vida, busca porque mesmo isso, porque por no processo eu precisei praticar muito, sabe? praticar. Então, eu precisei desenvolver também um inglês mais acadêmico, que além do que eu aprendia, sabe, em séries, em música e tudo mais, sabe? Desenvolver mais meu vocabulário, assim, no acadêmico no geral. E foi. E aí, com o tempo, assim, desde os 12, quando eu comecei, com 14 eu apliquei para as escolas no exterior, e até agora que eu tenho 18 anos, eu venho praticando inglês, sabe? Certo, Eu nem estudo mais inglês, mas, tipo, como eu tô inserido ainda nesse processo de... Tava aplicando pra universidade nos Estados Unidos agora há pouco, eu já tava praticando, sabe? certo. Então, eu já tenho inglês avançado, eu fiz um teste de proficiência que eu tive que mandar pra Princeton e pra Harvard, tirei uma nota bem alta. E
E é isso. Ai, que bom. Então começou dos 12 até os 14, 2 anos ali, Foi. com imersão mesmo no inglês, aprendendo, e não é só, cursos gratuitos, é também pegar experiências como filmes, É, músicas. tudo assim, eu tentava fazer o máximo em inglês no dia a dia. Tudo que eu conseguia fazer em inglês, eu tentava fazer. O celular eu colocava em inglês também. Qualquer Show, coisa que fosse assistir era em inglês. YouTube também, sabe? Eu muito acho bom. que também por estar na pandemia e estar em casa, eu acho que eu tinha bastante tempo livre pra ficar explorando isso, sabe? Foi bem Certo. legal. E me fala um pouquinho, nesse processo, eu quero saber, você como um jovem de 12, 14 anos ali, né, onde todas as jovens da sua idade quer ir para a rua, quer brincar, quer, enfim, você estava ali imergido, né, numa imersão estudando, você não foi um pouco à contramão dos jovens da sua idade, não é? É, E isso é os ver amigos, você entendia? Como é que isso funcionava? Conta pra gente. assim, eh, grande parte do tempo que eu poderia ter como tempo livre pra, sei lá, fazer algum esporte, alguma coisa que eu quisesse, eu sabe, só passar tempo com meus amigos e família, eu tive que sacrificar um pouco por causa dos estudos. Isso não só, assim, começou quando eu era muito novo, mas assim, no ensino médio foi praticamente o que aconteceu, sabe. Eu tive que sacrificar muito momentos, assim, de lazer, no geral. Mas os meus amigos eles entendiam, sabe, tipo, eu sempre recebi muito apoio dos meus amigos, que entendiam, que eu estava me esforçando pra conseguir esse objetivo, dos meus professores também, da minha família. Tipo, o apoio da minha família foi, assim, incrível, sabe, porque o processo, assim, ele é um processo tão longo que meio que ele demanda, apoio de várias pessoas além de você, sabe. E aí o apoio da minha família pra fazer documentação, pra escrever textos falando sobre mim, muita coisa assim, eu precisava da minha família e eles estavam ali pra me ajudar, sabe. Meus professores também, eles precisavam escrever recomendações pra mim, tanto pra me participar de intercâmbios, que eu consegui bolsa pra intercâmbio no ensino médio, tanto pra mim, me inscrever pra faculdade, os professores precisavam escrever cartas de recomendação falando sobre como eu era Os como aluno professores da escola da minha aqui, escola, colégio de da escola aplicação. do colégio de aplicação, né, Isso. que é uma escola pública, né? É uma escola pública federal. Uhum. Eh, e é isso basicamente. E Diego, então assim, você se sacrificou estudando, mas qual foi o momento que você disse assim: "Eu quero estudar fora"? Quando foi que você teve essa virada de chave? De dizer assim: "Não, eu não quero o Brasil, eu vou começar a buscar cadastros para me buscar fazer o ensino médio, né, nos Estados Unidos ou em outro país". Quando foi que você teve esse interesse? Foi qual a idade mais ou menos? Eu comecei a me interessar com 12 anos, né, mas quando eu decidi que, tipo, eu decidi pra mim mesmo, eu vou estudar nos Estados Unidos, foi acho que com 15 anos, sabe, tipo assim, eu tinha me inscrito para as, boarding schools, e aí no final das contas, mesmo tendo sido aceito em algumas, eu não consegui ir porque eu não recebi bolsa completa, e eu precisava de uma bolsa completa pra mim ir. Depois que isso acabou, eu fiquei meio arrasado, só que eu pensei comigo mesmo que, tipo, esse já era o meu sonho por muito tempo. Eu queria estudar num lugar que, tipo, tivesse alunos do mundo inteiro, um lugar em que eu tivesse um currículo mais flexível para explorar diversos interesses. Eh, eu queria ter essa experiência de ficar fora por um tempo, sabe, também. Então, eu com 15 anos, eu pensei isso comigo mesmo: "Não, eu vou continuar, mesmo que as escolas de ensino médio não tenham dado certo, eu vou focar na faculdade agora". Eu já estava bem encaminhado, né, o processo é bem Uhum. semelhante para as 2, então eu sabia que eu já estava bem encaminhado. E aí eu encontrei o Prep Program, nessa época da minha vida. E aí eu me candidatei. Eu não estava botando muita fé, porque eu já tinha sido recusado em um outro preparatório pra universidade. E também o pré-program ele é muito seletivo aqui no Brasil. Mas aí eu me tornei o primeiro acreano que eles aceitaram. É um programa da Fundação Estudar. Eles basicamente, de forma gratuita, eles oferecem suporte para adolescentes que têm esse sonho de estudar nos Estados Unidos, têm potencial, mas que não têm dinheiro para financiar esse suporte, sabe? Uhum. Então, e é um programa excelente, assim, eles me ajudaram em tudo, tudo, tudo que eu precisava. Eu tinha mentores pessoais pra rever meus textos, porque pra faculdade você precisa mandar vários textos falando sobre você e tudo mais. Eu tinha aulas pro SAT, eu tinha aulas pro teste de inglês que eu fiz, eu tinha eh, todo o suporte assim, que eu precisava, sabe? Tinha outros amigos aplicando de outros estados do Brasil, então era uma comunidade assim, bem legal, assim, Aí de você estar cri junto, você sabe? fez amizade com outros jovens que também estavam em busca desse sonho, Fiz. Esse é muito o legal. Eu considerava eles muito meu legal, segundo terceirão, sabe, porque eu tinha entendi. o pessoal da minha escola, que eu estava ali com eles, né, porque eu estava estudando na escola, mas aí quando eu chegava em casa tinha o pessoal do pré-program, que é basicamente outros, brasileiros da minha idade, do resto do Brasil, que estavam nesse processo de aplicar pra faculdade no exterior, sabe. E é um processo muito desgastante, é muito exaustivo e, assim, tu tá junto com amigos que estão passando pelo mesmo processo que tu e te entendem,
é muito legal, sabe. Mais um motivo, assim, né, Diego, que eu costumo falar sempre, nós somos produto do meio, né? Uhum. Porque, poxa, você foi se enquadrando nessa comunidade e ali É. vocês são um apoio, né, um do outro, e e enxergar as oportunidades, né, os desafios juntos. Eles também têm o mesmo perfil que você, de idade, de classe social? Ah, não. O Prep Program, ele é baseado, assim, no mérito para selecionar os alunos, então a gente tem tanto eles não levam em consideração a sua renda, então a gente Uhum, tem tanto, tipo, alunos de classes mais baixas, que nem eu, e também alunos de classes mais altas, que vêm de colégios internacionais, entendi, que vêm de escolas privadas, com mais recursos, entendi. mas, e também é muito variado em questão de perfil, tipo, eu gostava de psicologia, mas já tem gente que eh gosta de computer science, que é ciência da computação, gosta de matemática, tem gente que gosta de biologia. É. Era muito variado, eles tentavam pegar, tipo, criar uma turma com alunos que tinham interesses muito diferentes, então tinha alunos incríveis lá, com medalhas em Olimpíadas, sabe, internacionais, em determinada área, e muitas coisas diferentes, sabe, era muito interessante isso. E aí a gente, tipo, aprendia uns com os outros, sabe, era muito interessante. Certo. E voltamos aqui para o processo de busca, né, você meio desanimado, porque não conseguiu ali o nível médio, mas mesmo assim não desistiu e Foi, foi em busca das maiores foi. universidades do mundo. Conta pra gente como é que foi. Hã, em relação a aplicar para as maiores, Isso. eu passei um ano junto com o prep, me preparando, e aí eu lembro que ano passado foi em outubro, quando eu decidi que eu ia aplicar pra Princeton primeiro. Princeton era, tipo, a minha universidade dos sonhos. E aí eu decidi que, tipo é porque, assim, o processo ele tem 2 fases de aplicação. Você pode aplicar na antecipada, que é quando você escolhe a sua universidade preferida, aí você aplica um pouco antes que qualquer outra, e tem o resultado antes também, entendeu? Entendi. E aí tem o resultado, tem a aplicação normal, que ela acontece um pouco mais tarde, e aí você pode aplicar pra quantas você quiser. Aí, como antecipado, eu tinha escolhido Princeton, que era a universidade que eu achava que, tipo, eu tinha mais perfil e tudo mais. E aí eu apliquei e recebi o resultado cedo, recebi em dezembro e fui aceito na antecipada, já estava tudo certo. Mas aí eu tive a ideia de aplicar pra Harvard. Conversando com os meus mentores, eu decidi que talvez fosse legal, tentar aplicar. Era a única que eu pensei, assim, que talvez eu resolvesse trocar Princeton por. Então eu mandei uma inscrição pra Harvard na regular, que é essa segunda fase de inscrições, e recebi o resultado em março agora. E fui aceito também com bolsa completa, tanto em Harvard quanto em Princeton. E é uma bolsa muito generosa. As 2 universidades têm muitos recursos financeiros para ajudar a gente com isso. Tanto em Harvard quanto em Princeton, a bolsa de cada uma era de mais de R$ 2 milhões, É, os certo. 4 anos de Os estudo. 4 anos. Então, Mas essa bolsa que eles aplicam, é 100%? Você 100%. você tem, estadia, Estadia, alimentação? alimentação, Conta pra livros, gente, tudo é tudo tudo, incluso? tudo coberto, até as passagens de avião, tudo, tudo coberto, sabe. O que eles não vão pagar é o visto, assim, que é o que eu tô indo correndo atrás agora. O Hum, visto, porque o visto tem que ser renovado. diferente, Eu né, tenho visto de turismo e turismo, agora eu vou precisar do visto de visto de estudante, estudante. Aí eu vou certo. voltar pra Brasília pra refazer. Mas em relação ao resto, é tipo, eles Mas cobrem eu acho tudo que vai ser mesmo. o de menos, né, porque com esse teu currículo aí, os oficiais consulares não é possível, né? É. Que não que não tem, você já foi lá, né, outras vezes. Uhum. E voltando, para quem, está nos assistindo, que quer entender como foi esse seu processo, assim como essa apresentadora que vos fala aqui, que também tem essa curiosidade, você passou para as 2 com bolsa integral. Isso. Como foi para a escolha? O que que você qual foi a sua régua que você mediu ali na escolha? Porque pelo que nós estamos conversando aqui, você tinha um sonho de Princeton, né, que é a universidade dos sonhos, mas Harvard é Harvard, né, então o que que pesou para você ter essa escolha? Foram muitos fatores que eu levei em consideração. Eu tive a oportunidade de receber uma doação agora no começo do ano pra me visitar as 2 universidades. Então eu consegui visitar Harvard e Princeton, agora em abril, e participar do programa de boas-vindas que as 2 estavam oferecendo, então eu tive meio que uma experiência nas 2, sabe. Eu gosto muito de Princeton, foi uma escolha muito difícil, eu chorei Eu recusando acredito, Princeton, mas, eu levei em consideração o fato de que eu queria estar num lugar que fosse mais urbanizado, sabe, mais urbano, assim, mais movimentado, e eu sentia isso em Harvard, porque era perto de Boston. Já Princeton era em Nova Jersey, mas na cidade de Princeton, que é uma cidade mais isolada em si, fica a 1h40 de Nova York, mas mesmo assim, em si, a
a cidade era pequena e isolada. Então isso foi um fator que, tipo, me fez ficar pensativo se eu queria ficar num lugar mais calmo, num lugar mais movimentado que nem Harvard. Em relação ao acadêmico, todas as duas são muito fortes academicamente, mas eu percebi que Princeton era mais puxado, eles são mais rigorosos academicamente. Isso é uma coisa que Harvard tá mudando agora, tipo, esse ano que eu vou entrar vai ser um ano que mudou a política de avaliação de Harvard. Eu não sei se vocês viram, saiu algumas matérias sobre isso circulando aqui Isso. no Brasil. E Então vai ficar mais difícil academicamente Harvard também, mas principalmente para os brasileiros. é, É, pra todo mundo. Sempre foi difícil, né? Mas agora eles vão mais dificultar a forma de distribuição de notas, assim. Pra tirar notas A é mais complicado agora. uhum. É, mas enfim, Aí o que que pesou? o que Não é pesou. Harvard. Eu deixei o acadêmico de lado. Eu sabia que em qualquer uma das duas eu ia ter muita oportunidade, sabe? Ia ser, tipo, eu ia ter um ensino muito bom de qualquer forma, eu ia ter muita oportunidade de estágio ou de pesquisa sobre o que eu quisesse. Mas o que eu coloquei na balança foi onde eu seria mais feliz, no final das contas. Eu Uhum. avaliei onde eu gostaria, tipo, de passar esses próximos 4 anos longe da minha família, onde eu ia me sentir mais em casa, mais acolhido, sabe? E aí, o que veio na minha cabeça na hora foi Harvard. E aí eu tava meio que. Eu senti, sabe, que era o lugar que, tipo, eu seria mais feliz no final das contas. Então eu me matriculei lá. Muito bem, muito bem. Parabéns, Obrigado. Diego. Parabéns mesmo. Nossa, cheio de orgulho para nós acriano, viu? E uma história muito inspiradora. Diego, agora eu quero saber, sempre tem, né, na nossa caminhada, sempre tem aquele momento onde bate um desânimo. Teve algum momento que você pensou assim: "Ah, eu vou desistir"? Assim, não foi desistir exatamente, mas teve um momento quando eu ia escolher qual era a minha universidade prioritária, que eu ia aplicar como prioridade, né? Que eu escolhi Princeton no final das contas. Mas foi um momento que eu tava meio desmotivado, porque Princeton é uma universidade muito difícil de ser aceita. E assim, eles têm um histórico de não aceitar muitos brasileiros. Então. E também tem um histórico de não dar bolsas completas. Então, isso era uma coisa que eu tinha um pouco de medo, sabe? De aplicar e ser recusado e gastar. Porque, assim, a sua universidade prioritária é uma universidade só que você pode escolher. E aí, meio que se você gasta a oportunidade, você não tem mais. Você aplica normalmente depois, sabe? Então, eu fiquei entre aplicar pra Princeton ou aplicar pra alguma outra universidade que fosse relativamente mais fácil de passar. Nenhuma é fácil de passar, assim, quando você precisa de bolsa completa, porque é complicado passar e eles darem uma bolsa completa, mas uma que fosse não tão difícil quanto o Princeton, porque o Princeton era conhecido por realmente ser muito difícil e aceitar muito pouco brasileiro. Mas isso me motivou muito, principalmente também porque eu não tenho certeza, mas eu acredito que aqui na região norte do Brasil não tenha passado ninguém em Princeton, além de mim, até hoje. Em Harvard já tinha passado antes. A gente, acho que acreditou Pará tinha passado, e Rondônia também tinha passado um menino pra Harvard, mas em Princeton não tinha passado. Então, assim, essa sensação de ser o primeiro, sabe? Tipo, se ninguém passou até agora, por que que eu vou passar, sabe? Meio que assustava um pouco. Mas aí, no final das contas, eu tinha uma outra universidade que eu ia aplicar, que era na Califórnia, que era Pomona College. Eu gostava muito dela também, mas eu fiquei, tipo, entre ela e Princeton. E aí, no final das contas, eu decidi arriscar Princeton, porque eu queria muito saber se eu passava, sabe? Eu acho que essa é uma coisa que eu fiz muito, assim, durante essa minha trajetória acadêmica, meio que, mesmo que eu acho que eu não vá passar, eu tentar, sabe? Assim, Não desistir. mesmo sabendo que as chances são baixas, pelo menos pra ter o resultado no final e saber, tipo, se eu Eu realmente tinha tentei. chance ou não. Eu tentei, sabe? Era Hum. isso. Então, eu resolvi tentar. Apliquei pra Princeton e aí eu recebi o resultado de que eu tinha passado e foi uma alegria imensa, assim. Foi incrível. E é Nossa, muito bom. Então, faz parte, né, eu acredito que todos têm esse momento que você diz: "Por que que eu vou conseguir?", né, e o desânimo bater, mas você está aqui nos dando, né, um maior exemplo de que acreditar né, acreditar é a base de tudo, né, Diego. Uhum. Diego, e o que que mudou? Não, antes de perguntar o que mudou, eu quero te fazer outra pergunta. Eu quero que você diga, nos fale o que que como que funciona para as pessoas de casa entenderem em Harvard. Você não precisa necessariamente chegar, porque as pessoas podem se perguntar: "Mas ele vai fazer o quê? Direito? Economia? Medicina? O que que ele vai fazer?". Então, não necessariamente você tem que chegar igual no Brasil, né, escolher um Isso. curso, né. Conta pra gente um pouquinho aí, para as pessoas saberem. No caso, eu fui aceito pra fazer graduação em Harvard, mas eu não exatamente estou matriculado em um curso específico. Porque como o sistema
de currículo lá é diferente daqui do Brasil, então quando você chega lá, você estuda meio que matérias gerais até você declarar o seu major, que é declarar o seu curso. Eu só declaro meu curso no segundo ano de faculdade, então até lá eu posso explorar qualquer área que eu quiser até declarar o que eu quero fazer. Mas aí na minha inscrição eles perguntam, tipo, qual é o seu interesse, meio que só pra saber se você tem planejado alguma coisa. Eu apliquei tanto pra Princeton quanto pra Harvard, desejando psicologia, porque eu faço pesquisa na área. E aí eu gosto muito da área, acho muito interessante, então foi o que eu indiquei pra eles que eu tinha interesse. Agora eu também tô pensando bastante em economia, porque eu vi que Harvard é muito forte na área de economia lá, Isso. e eu achei que é um curso assim, muito interessante, então eu vou poder explorar. E o legal também é que em Harvard eu vou poder fazer um double major, que é basicamente duas graduações ao mesmo tempo. Então, além de eu poder escolher minha graduação daqui no meu segundo ano de faculdade, eu vou poder fazer duas graduações ao mesmo tempo e até conseguir um emprego na faculdade. Isso é muito legal, essa oportunidade que eles vão me dar também. É isso. Muito legal. Agora eu quero saber, depois que você descobriu, né, que ganhou essa bolsa, teve uma virada de chave aí, o que que mudou na sua forma de pensar? "Poxa, agora eu consegui. Tanto empenho, tanto tempo estudando, tanto tempo me dedicando, eu consegui". O que que mudou? Qual foi a virada de chave que teve aí nessa cabecinha? Eu acho que a virada de chave foi alívio, principalmente alívio, porque foram o ensino médio inteiro foi me preparando pra isso, sabe. E a minha rotina era muito puxada, era tipo, eu tinha muita ansiedade de, tipo, qual ia ser o resultado final. Eu tive que desistir de fazer o Enem, porque não deu conta, sabe, eu não dei conta, eu estava com muita demanda, finalizando as coisas para as faculdades. Então eu falei: "Mãe, pai, eu não vou poder fazer o Enem esse ano, eu preciso que vocês entendam isso", e eles entenderam e deu tudo certo no final das contas. Mas é uma ansiedade, eu estava com muita ansiedade, tipo, e se não der certo, sabe. E eu estava me empenhando muito, eu não queria ter que tentar de novo, sabe, eu já estava me empenhando há muito tempo. Então acho que o que mudou, principalmente, foi eu me acalmei mais, porque agora eu sei que eu já tenho, um local pra ir, Uma sabe. Uma trajetória, né? trajetória, não é mais uma coisa incerta, tipo: "Ai, talvez eu consiga isso", não, agora eu realmente vou pra faculdade. Eh, e é isso, foi o que mais mudou, assim, na minha cabeça, sabe. Mas eu ainda sou o mesmo de sempre, assim, E os e planos, fazer a amizades com É, pessoas do mundo os planos são os todo. mesmos, ir pra faculdade, conhecer muita gente, conhecer, professores incríveis na área que eu tenho interesse, fazer pesquisa, viajar também pelo mundo, tem muita oportunidade na Universidade de Harvard pra você fazer intercâmbio durante a faculdade, isso aí vai ser incrível. Eh, e eu ia falar mais alguma coisa, mas eu acabei Não, esquecendo. mas tudo bem, Desculpa. vamos continuar aqui. Você já colocou aqui pra gente que a sua família lhe apoiou muito, que é Uhum. fundamental o apoio da família nesse momento, né. Imagino você, até a sua mãe tá aqui nos bastidores, que eu não quis entrar aqui para bater um papo com a gente, mas imagina você dizer o seu filho chegar e dizer: "Olha, eu não quero fazer ENEM", né, então você toma aquele susto, mas ela, né, eles acreditaram em você. Uhum. E os amigos, teve algum você ouviu, compartilha com a gente alguma coisa das pessoas tentar, jogar aquele banho de água fria no seu sonho, que a gente sabe que na trajetória tem muito, né. As pessoas têm mania de chegar e às vezes: "Ah, mas nossa, você é muito sonhador", às vezes pessoas tão próximo, às vezes na própria família tem pessoas que chamam a gente de sonhador, os amigos que não acreditam. Conta pra mim, Assim, você teve alguém, assim, que desacreditou do seu sonho? no meu ensino médio não, no colégio de aplicação, todo mundo acreditava muito que eu ia conseguir, sabe, até mais do que eu acreditava em mim mesmo. Isso, tipo, me trazia muita motivação. Mas eu lembro que antes de começar tudo, antes de fazer intercâmbio nos Estados Unidos, antes de ir pela primeira vez para os Estados Unidos com bolsa, as pessoas duvidavam sim, sabe, de que isso seria possível. E até minha família, eu entendo, eles achavam perigoso, assim, você, fazer um intercâmbio e eles pagarem tudo pra você, sabe, você ser menor de idade, sozinho, sem sua família, sem saber falar inglês direito. Então, assim, era uma coisa, assim, a se preocupar. Mas depois que eu fui pela primeira vez com a embaixada dos Estados Unidos no programa dos Jovens Embaixadores, que foi meu primeiro intercâmbio com 16 anos, tinha acabado de fazer 16, eles viram que era confiável, viu que, existiam essas oportunidades fora, viram que era isso que eu queria pra minha vida. Então, depois disso, eles se acalmaram mais e começaram a me apoiar muito mais, nos meus sonhos. E na escola também, mesma coisa, assim, no começo eu sentia que as pessoas não botavam tanta fé em mim, sabe, e no que eu estava dizendo de tipo: "Ah, eu quero estudar nos Estados Unidos um dia, eu tô fazendo isso porque eu me preparo pra isso", mas depois que eu passei pra os intercâmbios nos Estados Unidos, depois que eu fui pra China também ano passado, com bolsa completa, as pessoas passaram a acreditar em mim, sabe. Então,
Viram que Eu é não tive. possível. Eu não tive isso de, tipo, as pessoas me desanimarem no ensino médio, porque todo mundo acreditava muito em mim, sabe, na minha Muito escola. legal. E eu sou muito grato por isso. Então, você teve esses outros intercâmbios antes e que Uhum. também conta pra gente, porque a gente sabe que quando você vai para um intercâmbio, ele soma no seu currículo, Isso, até para sim. avaliação de Harvard, Isso. né, e Princeton, enfim, ou qualquer outra faculdade. Eh, como você ganhou essa bolsa de intercâmbio? Você foi para os Estados Unidos, Japão e Não, Estados Unidos e China, só. tá, perdão, 2 Estados vezes Unidos Estados Unidos e uma vez na China. 2 vezes. Então isso ia somando ao teu currículo. Conta pra Isso. gente como é que foi? Eu acredito que seja uma das coisas que mais pesou no meu currículo para aplicação nas universidades foi esses intercâmbios. E meio que ser o primeiro do estado a participar desses intercâmbios também é uma coisa muito legal. O primeiro deles foi o Jovens Embaixadores, como eu falei, eu passei com 16 anos. Foi com bolsa completa, é um programa que paga tudo pra você, e aí a experiência foi incrível. O legal também dos Jovens Embaixadores é que eu consegui realizar um networking muito legal, sabe? Que me ajudou depois pra parte da faculdade, sabe? Todos esses intercâmbios eu conheci muita gente, assim, que me ajudou depois, sabe? Isso foi muito legal. Aí, no mesmo ano, eu fui pro Camp Rising Sun, que é um programa menos conhecido, foi muito complicado de achar, mas E como foi que você achou? como foi que eu achei? É. É porque, assim, a gente tem grupos de WhatsApp, assim, os Aham, brasileiros, né, que hã. aplicam pra oportunidades fora, a gente cria grupos de WhatsApp, então tem brasileiros do Brasil todo, e algumas páginas de Instagram também que a gente cria pra divulgar uns pros outros, pra se ajudar mesmo, sabe? Uhum. E de um desses grupos, uma menina tava divulgando oportunidade de intercâmbio com bolsa completa, e aí ela colocou uma lista lá, e aí eu tava vendo os que eu preenchi os requisitos, e aí eu achei o Camp Rising Sun, que é E quais basicamente são os pré-requisitos? os requisitos. Os do Camp Rising Sun é um acampamento, então não era nada acadêmico, ele era bem mais acessível, sabe? Hã. Era bolsa completa, pagaram tudo pra mim. Foi excelente, assim. Desde a saída de Rio Branco, Tudo, São tudo, tudo. Paulo, Tudo Estados Unidos. pagaram. E, tipo, foi o melhor intercâmbio de todos, assim, a melhor experiência da minha vida foi esse acampamento. Eu tenho muita paixão por lá. Mas é basicamente um acampamento no interior do estado de Nova York, em Rhinebeck. E basicamente eles pegam jovens do mundo todo pra aprender sobre liderança por um mês, sabe? Com tudo pago. E aí tem o acampamento dos meninos e das meninas. Eu lembro que teve uma menina de Minas Gerais que passou, mas os meninos do Brasil, representando o Brasil, só tinha eu. É, E foi isso basicamente, assim, entre os requisitos que eles pediam pra gente, era basicamente ter entre 15 e 16 anos, porque era um acampamento que precisava tá nessa faixa de idade. Saber inglês e ter interesse sobre o que eles iam ensinar lá, sobre liderança, sobre Uhum. questões globais, sobre, muita coisa assim. E era isso basicamente, Tem que acampamento. contar com muita sorte, né, e Deus na condução ali, né, É. para poder No ser no caso no selecionada. caso do acampamento era um pouco mais assustador, assim, ir, porque para os Jogos Bastidores tinha uma equipe com a gente, E eu fui hoje com não tem outros mais os Jovens brasileiros. Embaixadores, Não né, tem mais os Jogos foi Bastidores. extinto O esse programa programa, foi né. extinto, Ah, é uma pena, é né. uma pena, Mas pode mas continuar. E então você foi selecionado para esse intercâmbio, teve a experiência, conseguiu o visto dos Estados Unidos ali isso, como forma de ser um visto provisório, né, porque é um visto de e o turista, né. turista. E aí você foi para esse acampamento. E essa sua experiência já agregou no currículo. E Uhum. qual foi o outro que você foi para a China? Como foi que você também, nessa busca, encontrou essa oportunidade de ir para a China? Foi. O outro foi no ano passado, eu fui em julho do ano passado, eu fui pra China. O nome do programa é AFS Global STEM Academies. Eles são até mais conhecidos aqui no Brasil e eles aceitam cerca de, acho que 12 brasileiros por ano pra ir pra China, Índia e Egito. Eu tinha me inscrito pra Índia, mas não deu certo, no meu ano. Eles, no final das contas, ficaram mandando ninguém pra Índia, e aí eles alocaram a gente pra China. Mas também a experiência foi incrível, assim, me apaixonei pela China. Eu consegui ficar em 3 cidades diferentes enquanto eu estava lá. Eu fiquei em Xangai, fiquei em Beijing, que é Pequim, né, a capital, e também fiquei em Ningbo, que é uma cidade interior, por um tempo. Foi um mês inteiro, com tudo pago. E viajei com outros brasileiros incríveis. A gente era um grupo, assim, até grande, assim, de brasileiros, uns 7 brasileiros, todos nós juntos. Eh, que mais? Não precisei de visto, porque ano passado o governo da China, eles acho que até agora ainda tá em vigor, mas se você for passar menos de um mês, você não precisa de visto pra China. Uhum. O programa era pra estudar sobre, eh, o futuro energético do planeta, então basicamente energias renováveis, quais os avanços que a China está fazendo em relação a substituir o uso do petróleo, e inovações tecnológicas no geral. Uhum. E é isso, basicamente. Muito bem. Então todas essas experiências, até
o teu círculo de amizades, a família, vendo que você ganhou essas bolsas, né, para estudar fora, pensaram assim: "Não, se ele conseguiu, é capaz de ele conseguir realmente para universidade". Foi isso que aconteceu, não foi, Diego? Uhum, foi isso. Foi isso, muito legal. E conta pra gente, você esteve agora, não foi, no último mês lá, e como foi esse programa de imersão, essas boas-vindas? Que você conseguiu ter um parâmetro geral do que vem por aí, né? Uhum. Conta pra gente, o que que mais impactou você? Foi assim, o que mais me impactou foi as pessoas que eu conheci. Em Harvard, muitos brasileiros vieram me receber, porque lá em Harvard eles têm uma comunidade grande de brasileiros, isso foi bem legal. Eu fiz amizade com muitos deles. Fiz alunos fiz amizade também com alunos de outros países. Conheci alguns professores, fiz algumas palestras, conheci alguns clubes que eles têm na universidade. Em Princeton, a mesma coisa. Em Princeton, eu me interessei muito por um grupo de coral que eles têm lá, e eles viajam juntos. Muito legal, eles têm vários clubes de corais. Fiz amigos, da China, fiz amigos dos Estados Unidos, fiz amigos, de outros lugares, assim, do mundo todo, que eu não vou lembrar agora. Mas tipo, o campus é bem diverso. Então, você indo pra lá, você não vai estar só com americanos, você vai estar com gente do mundo todo. Porque eles tentam fazer o máximo possível pra trazer pessoas que são talentosas, dependente de onde você está, sabe? Então, esse é o legal. Estar na faculdade, tanto em Harvard quanto em Princeton, são faculdades muito diversas. E estando lá, eu vou fazer amigos do mundo todo, sabe? Durante a minha graduação. Isso é legal. Ai, sensacional, né, Diego? Uhum. Muito bom. Diego, o que que ninguém vê, fala pra gente aqui, o que que ninguém vê por trás de uma conquista dessa? O que ninguém vê, eu acredito que. Eu acho que. Deixa eu pensar. Acho que as renúncias que você faz no dia a dia, sabe? Isso é uma coisa que, tipo. Eu, eu sei o quanto foi difícil, sabe? Mas também, tipo, eu acho que as maioria das pessoas não sabem o quanto é você, desde o nono ano, ter essa cobrança consigo mesmo de, tipo, eu tenho que ter uma média de notas muito altas, eu tenho que ser, tipo, destaque na escola, eu tenho que ser, tipo, destaque em qualquer lugar, eu tenho que falar com tal pessoa pra saber sobre tal oportunidade, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. É exaustivo também, assim, tipo, traz muita insegurança você ser de um lugar que é subrepresentado lá fora, que é o Acre, sabe? Não tem muitos exemplos de acrianos que foram lá pra fora fazer o mesmo. Então, eu acho que tudo isso pesa um pouco. Eu tinha uma média escolar, contando desde o nono ano até quando eu me formei, de 9,7. É que, isso é importante falar, né, Pois Diego, é. porque a média escolar é o que é fundamental nessa Conta avaliação, né. muito, muito mesmo, pesa demais. E aí, por isso que, como eu comecei cedo o processo, quando eu entrei no nono ano, eu já sabia que, tipo, eu tinha que manter uma média de notas muito alta. E foi muito difícil eu fazer isso, porque aqui no Brasil a gente é meio que. As notas elas não importam, no final das contas, aqui no Brasil, pra você ingressar na faculdade. Então, meio que. eh, a forma que é distribuída as notas, eles não, os professores não têm uma preocupação assim no geral de tipo, o seu aluno. Ele só precisa passar, sabe, no final das contas. Esse é Sim. o interessante daqui. Mas em relação aos Estados Unidos, tipo, você precisa ser impecável. Então, um 9 pra mim, ou menos que isso, sabe? Não era uma nota boa. Mesmo que eu estivesse passando de ano, não era uma nota boa. E se eu fazia uma cobrança comigo mesmo muito gigantesca em relação a isso, sabe? E no final das contas, eu finei tirando algumas notas ruins no boletim, abaixo de acho que minha menor nota, no final das contas, foi um 7,6 que eu tirei. Numa prova. Eu tinha acabado de voltar de viagem, não consegui estudar. Foi uma prova que eu fui bem mal, de química. Mas foi a menor nota que eu tirei durante esse período. Mas assim, de resto eu consegui compensar por ter muitos 10, ter muitas notas acima de 9,5. E no final das contas, somando tudo de média, fiquei com média muito, muito alta. E isso ajudou muito pra faculdade. Também para os programas de intercâmbio, alguns pedem, alguns outros não. Tipo, acampamento não pediu, mas é, a viagem pra China pedia uma média de notas. Eles colocavam média até baixa, era 8, a média era 8 pra ir Pra pra China, IFS Global STEM Academies. Mas eles geralmente, assim, têm essa cobrança também até pra intercâmbios, pra você ter notas boas. muito bem. Vamos voltar à parte que você fala, assim, da aplicação das notas aqui no nosso estado, no Brasil, né, aplicação. O professor, às vezes, não faz ideia do que você está em busca ali de tirar uma nota excelente, né, acima de 9, 9,5, 10. Então, para o professor, ele está vendo o teu esforço e ele tem ali, poxa, ele já tirou 8 e ele está, né, querendo É, mais. É mais ou menos isso, não é? era mais ou menos essa sensação, sabe? Tipo, eu tinha que explicar que, tipo,
o 8 não era suficiente pra mim, sabe, essa era a questão, entendeu. Eu Mas assim, acredito. o legal foi que eu tive muitos professores bem compreensivos a respeito disso, sabe, eu explicava essa questão e tudo mais, e aí eles conseguiam me entender no final das contas, E te e ajudar, né? e me ajudava de certa Com forma, sabe. certeza, com Aí certeza. isso era legal. Diego, o que que ainda te dá medo, né, depois dessa conquista? O que que ainda aí no coração mais dá aquele receio, né, porque é uma outra cultura, é um outro país, enfim, o que que ainda te dá medo? Eu acho que o que me dá mais medo, principalmente, é ficar longe da minha família agora. Isso é uma coisa que eu tô pensando muito, tipo, em 3 meses eu não vou mais estar morando com a minha família, eu só tenho 18 anos, né, eu agora, tipo, acabei de me tornar um adulto, então, eu sou muito apegado a eles, tipo, a gente é muito apegado, muito junto, assim, então, eu não sei como é que vai ser ficar sem eles por 4 anos agora. Eu volto nas férias, mas, tipo, não é a mesma coisa, eu vou estar sozinho em um outro país, vou ter amigos, mas eu não vou estar com minha família, né. Então, eu acho que isso é o que mais me assusta, tipo, como vai ficar o meu psicológico em relação a não ver a minha família todo dia, e quando eu estiver passando por um momento difícil, a quem que eu vou procurar por ajuda, sabe, no final das contas. E eu vou ter que aprender a me virar sozinho, porque eu não vou conseguir depender deles mais pra me ajudar com coisas do dia a dia, né, eu vou ter que, me virar nos 30 agora, porque vai ser eu por eu mesmo, sabe, e resolver meus problemas também todos agora por conta própria. Então, eu acho que isso é uma coisa que, me assusta um pouco, sabe. Hum. Mas Deus está na condução e você não vai estar sozinho, pode Amém. ter certeza. E eu quero que você, Diego, aqui estamos entrando aqui na nossa a vontade é de ficar a tarde inteira aqui à noite e a gente conversando sobre muitas outras curiosidades, mas o tempo está chegando no final. Você vai falar olhando para a câmera, dê um conselho para aquele jovem que não acredita que é possível. Um conselho que eu sempre falo, é até repetitivo, mas eu sempre falo isso, é tentar todas as oportunidades que você puder, independente se você acha que vai ser aceito ou não. Isso era tipo o meu lema, assim, de vida, sabe. Desde quando eu comecei muito cedo. Eu tentava tudo que eu via pela frente, nunca deixei nada escapar, sabe. E eu era rejeitado muita coisa, principalmente no início. Eh, mas também algumas coisas eu conseguia ser aceito, então acho que de 5 coisas que você aplica, em uma você vai ser aceito no final das contas, sabe. De oportunidades, assim, no geral, ou tentar estudar nos Estados Unidos, também não se assuste por ser o primeiro criando a fazer tal coisa. Você tem que se acostumar, às vezes, a ser o primeiro a fazer certas coisas, sabe. E é isso, esse é o conselho que eu deixo. Muito bem, muito bem. Diego, eu quero agradecer, primeiramente te parabenizar, né, eu imagino né, como comunicadora, tenho um grande orgulho, estou sentindo um grande orgulho de ter você como acreano, né, tão jovem, mas com tanta garra, com tanta determinação, não desistindo frente aos desafios que foram impostos mesmo ao longo da sua caminhada, que não é tão longa assim por você ser um jovem, né. E é muito lindo de ver, numa geração que nós estamos passando agora, né, no mundo, ver jovens como você. Continue assim, que você realmente, eu imagino eu estou explodindo de orgulho como comunicadora, imagina sua família, sua mãe, seus pais, então assim, continue, continue, acredite, você não vai estar sozinho, Deus está com você. Hoje tem as oportunidades online de vídeo, né, eu sei, minha filha fez um intercâmbio que foram só quase 4 semanas e eu fiquei assim em pânico, mas, falar por vídeo, ver a rotina, Ajuda um acompanhar ali, pouco, né. ajuda um pouco, mas eu tenho certeza que o seu futuro será brilhante. Parabéns Obrigado. mais uma vez, eu não me canso de elogiar você, é um orgulho para o nosso estado. Eu acho que nós temos até que criar políticas públicas para que nós possamos, dar oportunidade para os nossos jovens se verem como você se viu e acreditou e está em busca, viu. Parabéns, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e boa viagem, viu. Obrigado, obrigado. Então é isso, pessoal. Esse é o Diego, um jovem cheio de sonho, que nunca desistiu, sabe, de uma classe baixa mesmo, de escola pública, e que teve a opção de escolher as 2 maiores universidades do mundo, e ele escolheu Harvard. Que honra, que orgulho para nós. Obrigada, Diego, mais uma vez, Eu que tá. agradeço. Tchau, tchau, pessoal, até o próximo episódio.